Estou na Praça da Matriz, irmãos Marcelo e Leonardo, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, em Mombaça. Cidade esta que hoje, 27 de novembro de 2019, está comemorando 168 anos de fundação. Mombaça, cada dia que passa, mas a gente honra teu nome. Foste terra de Maria Pereira, de gente hospitaleira, e por isso esse renome. E agora a gente vai bater um papo com o historiador mombacense Fernando Cruz, ele que é bacharel em administração e está se especializando em história do Brasil. Primeiramente, Fernando, a gente gostaria de saber como se deu o povoamento, né, dessas terras que hoje a gente está pisando, terra de Maria Pereira. Inicialmente eu agradeço o convite que me foi feito para a gente falar um pouco aqui nesse bate-papo sobre a história do município de Mombaça, que na data de hoje, né, a gente está comemorando aí 168 anos de fundação. Bom, Samuel, com relação ao início da colonização e povoamento dos sertões de Mombaça, a gente tem como marca inicial uma data de Sesmaria, que foi concedida no dia 12 de outubro de 1706 ao coronel João de Barros Braga, à pernambucana Maria Pereira da Silva e ao português Serafim Dias. O que consistia essa data de Sesmaria? Eram terras devolutas, né, que o governo português concedia a determinadas pessoas para que elas tomassem posse dessas terras e no período de 2 anos povoassem, construíssem as fazendas de criação de gado vacuno e cavalar, casas de morada e cultivassem essas terras. A Sesmaria ela tinha uma extensão de 2 léguas, margeando o rio, né, com a largura de 1 légua, meia légua de cada margem do rio. Então essa era a medida da Sesmaria. Quem recebia essas terras tinha que ter recursos financeiros para dar suporte a essa colonização, a esse povoamento. Então esse é o marco inicial da nossa colonização, do nosso povoamento. Tem pessoas que pensam que em 27 de novembro é a emancipação política, né? Sim. Na verdade é a data de fundação. Então qual a diferença, né? Qual a diferença entre essas duas datas? Bom, a gente realmente há essa confusão com relação à fundação e à emancipação política administrativa. Já tem uma lei, né, desde 2014, que diferencia essas duas datas. Qualquer município que é emancipado, primeiro tem que ser fundado, certo? No caso de Mombaça, a antiga povoação de Maria Pereira, ela foi fundada em 27 de novembro de 1851 por meio da lei número 555, certo? Para que o município seja emancipado, depois de ser fundado, ele passa por um processo eleitoral, onde é eleita a Câmara Municipal, prefeito e vice-prefeito. No Brasil colonial, que seguiu o modelo português, não existia a figura de prefeito. Era só a Câmara Municipal, eram eleitos vereadores e o vereador mais votado assumia a presidência da Câmara. Então, depois da fundação, né, a criação da Vila de Maria Pereira, que foi desmembrado da Vila de Quixeramobim, ocorreu uma eleição que era para ter acontecido no dia 7 de setembro de 1852, mas uma série de problemas ocorridos, questões políticas, essa eleição só ocorreu em 7 de novembro do mesmo ano, 1852. Então foram eleitos os vereadores, né, da primeira Câmara Municipal, e a posse ocorreu em 15 de janeiro de 1853. Aí que é a emancipação, né? Aí é a instalação da Câmara, da Vila de Maria Pereira e, de forma efetiva, a emancipação política administrativa. Foi em 15 de janeiro do ano seguinte, né? Do ano seguinte. E antes que ocorresse a emancipação, uma condição principal para isso era que tivesse uma freguesia. Então a freguesia de Maria Pereira, né, de Nossa Senhora da Glória, antecede a fundação. Seria uma paróquia, né? Assim, então a freguesia, né, a paróquia antecede a fundação e a emancipação política administrativa. No caso de Mombaça, né, a paróquia, a freguesia foi criada em 1832. Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória. Então foi criada a freguesia, Nossa Senhora da Glória, em 1832, em 6 de setembro, né?
E para que chegasse à sua fundação, a gente deve falar um pouco sobre uma figura, né, do padre Antônio José Sarmento de Benevides. Ele era paraibano de Souza, né, e além de eles ter um papel fundamental nessa fundação, ele foi responsável também para que a família Benevides, que era uma família de origem paraibana, se inserisse no estado do Ceará. Ele assumiu a paróquia, né, a freguesia Nossa Senhora da Glória, e trouxe alguns parentes. Padre Sarmento, né? Padre Sarmento de Benevides. Ele trouxe alguns parentes para residir aqui. Inclusive é o nome da rua conhecida aqui como Rua da Goela. Isso. Então ele trouxe um tio com os filhos, né, desse tio. E a partir desse ramo da família Benevides, eles se estenderam para o restante do estado do Ceará. Aqui onde nós estamos é onde se deu o início do povoamento, né? Mais ou menos aqui nas proximidades da Igreja Matriz, onde se localizava a casa principal da Fazenda Boca da Picada, que depois se denominou de Fazenda Maria Pereira. Então aqui é o marco inicial do povoamento e da colonização dos sertões de Mombaça, que chegou a onde nós estamos hoje, no nosso município, na nossa cidade de Mombaça. Pronto. E qual, assim, fala um pouco sobre a origem do nome, desse nome Mombaça, né? Como se deu essa escolha? Existe na África, né, uma cidade por nome Mombaça, é uma cidade que fica no litoral, uma cidade litorânea, cidade portuária, né? E segundo contam, né, inclusive Augusto Tavares de Sá Benevides, em seu livro Mombaça, Biografia de um Sertão, ele cita que os primeiros portugueses que aqui chegaram acharam a região, né, a topografia, o relevo muito parecido com a Mombaça africana. E daí surgiu... Isso em que ano? Isso no século XVIII, né? No século XVIII. Então, a partir dessa semelhança, né, que esses primeiros portugueses que aqui chegaram, com a cidade africana, a cidade de Mombaça, na África, começou a ser também conhecido como Mombaça, né? Há documentos, né, que já constando como povoação de Mombaça, mesmo antes da fundação. Então, foi fundado com o nome de Maria Pereira, em homenagem a Sesmeira, né? Certo. Mas mesmo antes da fundação já existiam alguns documentos que estão lá no Arquivo Público do Estado do Ceará, em Fortaleza, com o nome de povoação de Mombaça. Já se falava em povoação de Mombaça, né? Povoação de Mombaça. Tem a data exata de que oficialmente passou a ser Mombaça? Foi na emancipação? Não, ou foi primeiro depois? Quando foi emancipado com o nome de Maria Pereira, né? Certo. Com a proclamação da República em 1889, houve uma mudança de nome para Benjamin Constant. Houve uma revolta por parte da população que não aceitava essa mudança, inclusive continuaram a utilizar nas correspondências o nome de Maria Pereira, mesmo com o nome oficial sendo Benjamin Constant, né? E com 18 anos, depois dessa mudança, retornou o nome para Maria Pereira, e somente em 1943, no final do ano de 1943, houve a mudança para Mombaça, que permanece até hoje. 43. E é isso, né? Aqui você pode conhecer, nesse bate-papo com o historiador Fernando Cruz, um pouco mais da história, né, da fundação, de como se deu essa fundação, dos principais personagens que contribuíram, né, que fizeram a história, né? Então hoje, 27 de novembro, onde o nosso município comemora 168 anos de fundação, a gente está aqui direto da Praça da Matriz, irmãos Marcelo e Leonardo, nesse bate-papo, trazendo mais conhecimento, mais história para você que está ligado aí na Top TV. Quero agradecer, Fernando, por atender o nosso convite, né, de poder colaborar com a história do município, né, divulgando ainda mais. Eu agradeço o convite, muito obrigado e viva Mombaça, né? Viva Mombaça! Mombaça, o povo desta terra, sente-se feliz, feliz em ser o orgulho desta gente e deste imenso país. Mombaça, nosso berço infantil, tu és um pedaço deste nosso Brasil.